Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, minha gente, nosso Bate-Papo das 6 começando em mais uma edição. Você acompanha sempre esse programa das 18 às 19 horas, numa conversa muito agradável, informativa e construtiva. E claro, você interage conosco também, pode compartilhar esse programa pelas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, TV Cine Linhares, pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, porque é um programa realmente que traz muita informação, muito conteúdo importante, a gente discutindo os assuntos de interesse da sociedade como um todo. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que é de interesse geral. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar de gestão de negócios. E eu recebo para esse bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre economia, o Jailson Schaffel, que é empresário, contador, administrador. O que mais, Jailson? Tudo bem? Bem-vindo. E aí, tudo bem, cara? É isso aí, a gente está na estrada, eu sou formado em contabilidade, né? Sua formação? Minha formação é contabilidade. 2007 me formei. E aí eu comecei o meu escritório, hoje é um escritório, né, já tem bastante clientes. E aí depois quando você consolida algo que você sonha, que eu sempre digo isso, você começa empreendendo em algo que você sonha, que você sente prazer mesmo de você ter. E aí depois que estava tudo consolidado, os funcionários, uma equipe bacana, a gente decidiu investir em outras áreas. E algo que eu gosto muito, churrasco, e aí eu falei assim, tá, vamos pra cima. Daqui a pouco eu vou falar dessa experiência do Fuego, né, que é um tradicional restaurante aqui de Linhares, que está expandindo, né? Sim. E a gente fica muito feliz em ver, né, os negócios caminhando. O Rabi da Gestão já esteve conosco aqui trazendo muitas informações, muitas dicas, né, para os empreendedores. Está aqui conosco de novo. Obrigado pela presença, viu, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado. E estamos aqui à disposição para poder ajudar o empresário, o profissional liberal, a superar aí os desafios da economia, do mercado como um todo, né? Pois é. Ô Rabi, a nossa economia brasileira tem a particularidade com a questão de carga tributária e uma série de outras coisas, e a gestão de um negócio muitas vezes requer um malabarismo grande, o empresário precisa estar antenado para poder manter o negócio funcionando bem. Sim, com certeza. O empresário, ele, acima de tudo, precisa estar sempre atualizado com as ferramentas de gestão, atualizado com os números essenciais para a tomada de decisão correta no seu negócio, e isso vai garantir para que ele permaneça sendo competitivo e entregando o melhor para o seu cliente. Antes de falar um pouquinho da gestão na prática, que o Jailson tem essa experiência, né? É sócio proprietário de uma grande rede, eu posso chamar até de rede, né, Jailson? Pode chamar de rede. Nós temos a unidade aqui de Linhares, né? O Fuego de Linhares. Pontal do Ipiranga, que inclusive você abriu durante o verão, Durante né? o verão, a gente permaneceu durante o ano, né? Agora tem alguns eventos durante o ano e a gente já aguarda já o próximo verão. Forró do Pontal deve bombar no restaurante. A gente já tá contando nos dedos já. Legal, bacana. E aí tem o shopping que a gente, né, já tá reformando todo o ponto, vai ficar muito legal. Quando deve abrir ali no Daqui uns 2 meses, acredito. Shopping aqui de Linhares, viu, gente? Isso. Shopping Pátio Mix. Sabe que reforma sempre você estipula um prazo, mas ele pode ultrapassar. Sempre... Isso para deixar com a cara do Fuego, né? O padrão Fuego. E aí a gente vai para Guriri também, né? Guriri. Eu tinha, desde quando eu comecei o Fuego, eu tive essa experiência do verão. A gente tem uma dificuldade aqui na questão de movimento e tal. Eu falei, não, a gente tem que ir pro balneário. É um período que as pessoas vão passar férias. Exato. E aí se você não pode ir no Fuego, o Fuego vai até você. É isso aí. Ô Rabi, eu acho que tem que ter coragem também. Gestão requer isso, né? Porque assim, a gente viu, o Jailson começou e foi ampliando, viu que dava para voar um pouco mais alto. Tem que ter essa coragem também, Tem que ter coragem. A marca do empreendedor é a coragem. Então, com certeza o Jailson deve ter tomado até fama de doido, de maluco, pelas pessoas próximas. Aventureiro. Né? Aventureiro, mas é a coragem que vai fazer você sair de uma situação limitante e colocar a sua empresa num nível maior. Vem com a coragem. Ô Jailson, em algum momento você sentiu medo assim de expandir? Porque assim, parece que crescer
dói, né? Traz uma preocupação, né? Assim, a gente recebe muitas palavras negativas muitas vezes, quando você fala assim, cara, vou montar outra loja. E depois da segunda, não, vou montar a terceira. Mas você tem certeza disso? Se você não tiver claro na sua mente o que você quer, você se deixa bater. Só que você precisa ter um planejamento. Essa é a palavra, é o planejamento. Eu sempre falo que o empresário não interessa se você está dando lucro ou prejuízo. O que interessa é o que está te fazendo lucro, ok. E o prejuízo? O que está te levando ao prejuízo? Porque se você tem todas essas métricas, você sabe onde colocar e onde tirar. Essa é a ideia. Então, assim, a questão de você ter números na sua mão. Fechou um mês, você tem um número, você sabe exatamente aonde a sua empresa estava, aonde ela está e aonde ela pode chegar, você começa a tomar decisões. Rapaz. E aí você começa, não, então, poxa, já que de dezembro a fevereiro eu tenho um baixo movimento aqui, por que não investir nos balneários? Por que não levar o fundo para o balneário? Ampliar um pouco. E aí você começa a montar um processo, que é o mais importante para você escalar o seu negócio. O que é o processo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro aqui. A gente vai ter 4 lojas, 4 fuegos. Eu tenho um comprador para as 4 lojas. Eu ganho. O poder de compra é melhor aí, né? O poder de compra é maior. Eu diminuo o custo porque eu não preciso ter um custo, uma pessoa para cada loja. Eu faço todo a produção na minha matriz, ou seja, se eu vendo tal prato aqui, ele é posicionado, eu não posiciono em cada loja, eu posiciono em uma só que eu transfiro para demais. Então isso tudo facilita, isso tudo é um processo que tem que ser feito. Já você contando assim parece ser fácil, não é fácil, cara. Não é fácil. Mas porque tem que começar, né? Tem que começar. E aí a grande questão do empresário é o seguinte, é você levantar de manhã e falar assim, se tá ruim ou tá bom, eu tenho que levantar, meu amigo, não tem isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Uma frase que ficou na minha cabeça da última vez que o Rabi esteve aqui, ele falou assim, que você tem que ter a sua empresa na mão, né? Saber o que entra, o que sai, a gestão que você falou. Isso, você tendo isso na mão, sabendo de fato como é que está a situação da sua empresa, isso facilita também esse tipo de ampliação, né, Rabi? Quando o Jailson falou sobre planejamento, é a base. Porque você planeja e você vai tomando as decisões em cima de um planejamento. Agora, os números que vão direcionar as decisões mais importantes da empresa. E eu preciso questionar os números. Hoje eu não bati a meta. O que aconteceu? Então eu tenho que fazer pergunta para entender, né? Então tem situações que você não vai fechar no azul. O que aconteceu? Então tem empresário que ele vai passando um mês, vai passando outro e não para analisar. Então a gestão ela carece de uma análise crítica que vai justificar entender a causa daquele número. É uma avaliação constante do resultado, é isso? Eu ter sempre uma avaliação constante. Isso é fundamental. Pô, que bacana, gente. Olha só, a experiência. E o Jailson, além disso, você ainda presta consultoria para outros empresários, né, Jailson? Eu comecei na verdade, assim, como escritório de contabilidade e dando consultoria para outros empresários, né? E aí, o engraçado é o seguinte, cara, vamos montar isso na sua empresa, vai dar certo, vai... Aí, tipo, será que dá certo mesmo? E quando eu montei quando eu fiz na minha, eu falei, dá certo, cara. Fez um laboratório. O negócio é... Então, assim, o interessante também para você, e eu sempre falo isso para os meus clientes, né? E eu também vivo isso no meu dia a dia. Você como empresário, você tem que ter uma gordura para você testar. Porque nada vem pronto. Ou seja, você tem que ter um recurso ali para isso. Exato, porque, por exemplo, esses testes. Quantas coisas no fuego que nós já colocamos que hoje não existe mais? Quantas coisas que nós colocamos que hoje permaneceu? Testou, deu certo, continua. Testou 2 vezes, deu errado, não deu, tira de volta. Só que no testar 2 vezes, isso envolve mão de obra, tempo, dinheiro. Então você tem que ter uma gordura para isso. E o que eu vejo muitas vezes, os empresários andando num trilho. Eu não posso nem sair um pouquinho, porque... E aí isso limita muito você ir e tentar algo, fica entende? Engessado. Né? Então, assim, hoje a gente tem caminhos mais fáceis também. Hoje a gente tem a rede social, cara. A rede social é tudo. Aliás, essas 2 feras que estão aqui, gente, tem lá nas redes sociais, eu vejo, né, o Rabi, o Jailson também posta ali, às vezes dicas simples, curtas, né? Esses vídeos curtos que são, assim, experiências importantes que podem te ajudar. Porque muitas vezes, né, Jailson, a percepção que a gente tem é que a gestão de um negócio é algo, assim, muito complexo, mas para quem tem a veia para aquilo, não é algo tão bicho de 7 cabeças assim. Não é algo. Eu falo o seguinte...
O que acontece muitas vezes, um exemplo que eu te dou, claro, né? A pessoa ela é muito boa, um mecânico, por exemplo, ele trabalha para alguém e ele é muito bom como mecânico, ele é referência naquela oficina, ele desenrola, ele é funcionário. Chega um certo momento que ele fala assim, cara, eu vou montar meu próprio negócio. Eu já conheço uma galera, já conheço isso aí, vou montar. Eu tô falando por experiência que eu vivo isso o dia todo, tá? Eu vejo histórias disso. Eu tô citando o mecânico, que é um exemplo, mas tem outros. N profissões aí. Ele é muito bom no operacional. Ele é muito bom para fazer aquilo. Só que chega um certo momento, vira uma bola de neve a questão do administrativo. Ele não tem quem gerencia a questão das ordens de serviço, quem faz um banco dele legal, financeiro, que paga as contas em dia. E aquilo vai virando a bola de neve. A contabilidade não está em dia com os documentos, aquela coisa, né? E ele é muito bom naquilo que no operacional. E ele peca em outro. Não dá certo. Então, assim, e se você também for muito bom, eu, por exemplo, eu sou bom administrador, mas na cozinha eu sei fazer churrasco, não sei dominar a cozinha do tamanho que a nossa tem. Entendi. Só que eu tenho pessoas preparadas. Você tem que delegar isso. Exato. Então, assim, se você é bom naquilo e você não sabe, ou você tem que dar um jeito de você aprender na marra, se você não tiver recurso, contratar quem sabe. Ou contratar quem sabe. Então, por isso que eu falo, você tem que ter um recurso. Você não adianta você querer se aventurar num negócio sem planejamento. Eu não digo nem aventurar, porque essa não é a palavra. Mas eu digo assim, sem um planejamento de você exatamente saber onde você está colocando o pé. Porque eu sempre falo, empreender é um sonho. Você tem um sonho de você empreender e se tornar dono do seu próprio negócio. Só que esse sonho, para se tornar um pesadelo, é do dia para a noite. E aí tem que ter essa questão da gestão ali muito bem clara, né, Rabi? Muito bem clara. A verdade é assim, você precisa conhecer. Gestão é conhecimento técnico. O Brasil, ele tem visto aí a marca do empreendedorismo. O brasileiro, por definição, ele é empreendedor. Por natureza. Você vê que se você pegar nas empresas e perguntar para o cara, você pensa em ter o seu negócio? 8 em cada 10 funcionários numa empresa pensam em ter um negócio. Só que ter é diferente de você só imaginar. Aí você tem todo um processo, um caminho que você tem que tomar. O Jailson falou uma coisa interessante. A gente tem bons exemplos aqui em Linhares de empresários hoje, bem-sucedidos, que foram funcionários. Né? Trabalharam de carteira assinada para alguns e viram um momento de, não, agora eu vou alçar os meus próprios voos, né? E se deram bem. Mas assim, a gente sabe também que os números são terríveis. Muita gente que busca empreender por conta própria acaba naufragando justamente por conta disso. Essa dificuldade de gestão, né Jailson? A gestão ela é tão importante para a sua empresa que eu sempre falo. É como se você tivesse... Imagina você entra numa casa pela primeira vez e nessa casa não tem energia elétrica. É um exemplo bem claro. As escuras. As escuras. Cara, você fica perdido, você não sabe onde você vai dar com a cara na parede, você vai se machucar, vai acontecer um monte de coisa. A gestão é uma luz acesa, cara. Números ali, que você pega todo início de mês e você vê o relatório, é uma luz acesa. E aí você consegue se basear. Você sabe onde é o quarto, você sabe onde é a sala, você sabe onde é o banheiro, sabe onde é a cozinha, sabe onde é a geladeira para você pegar. É assim que funciona. Então, assim, eu dou sempre esse exemplo para ser bem simples, o máximo possível, para a pessoa entender. Pô, será que eu sei aonde cada passo... Eu vou empreender hoje. A minha empresa, exatamente. O meu projeto, né? Primeiro, eu vou empreender. Eu conheço cada passo. Eu tenho uma empresa. Eu conheço cada etapa da minha empresa, cada processo da minha empresa. Então, isso é muito importante. Eu não estou falando aqui para dizer que eu sou o bom. Não. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou aprendendo todo dia. Claro. Todo dia acontece algo diferente. Todo dia na empresa acontece algo diferente que você tem que aprender. E a gente aprende todos os dias. E aí é uma pergunta que eu recebo, né? Eu cresço e organizo e cresço. Cara, cresce e vai organizando, cara. Porque você nunca vai chegar a 100% para você falar assim, hoje eu vou crescer. É trocar o pneu do carro com ele em movimento. Exato. Né? O tempo inteiro, O tempo todo, cara. O tempo todo. Interessante. Ô, Rabi, e a gente percebe isso, que todo esse planejamento, esse sonho, você só consegue colocar em prática se você tiver muito bem definidas essas metas, né? Ali mais ou menos os parâmetros que você quer atingir, precisa atingir. Né? Com certeza. É a clareza que a gente fala. A clareza é essencial. Você tem que saber o que você quer realmente, onde você quer chegar. O que é que você quer que seu cliente fale sobre a sua empresa, sobre a sua marca? Então, a gestão ela vai se canalizar em você entregar resultado financeiro e, o mais importante, a sua marca. O que o cliente fala da sua empresa? O cliente hoje que vai lá, almoça, né, leva a família lá no freio, o que ele fala? Qual a experiência que ele teve lá em toda aquela jornada, desde quando ele pisou os pés no restaurante
Até o momento que ele chegou lá para fazer aquele prato, até o momento que ele pesou, que o garçom foi lá, que serviu, né, a bebida, na hora que ele foi, que fez o pagamento, a gente chama isso de jornada de compra do cliente. Interessante. Então a gestão, eu defini a jornada de compra. Quando ele pisa os pés no tapete, como é que é aquele tapete, cara? Ele tá com o filho vai lá no banheiro, como é que é o banheiro? O som que tá tocando, que som que tá tocando? O que tá passando na TV? Porque tem estabelecimento, o cara põe a TV lá bonita, bacana, e tá passando noticiário, né, negativo, que não agrega em nada. O cara tem uma ferramenta fantástica ali que ele poderia estar colocando na sobremesa, um produto que ele tem que estar vendendo. Exato. E está colocando algo que não agrega nada. Então a gestão é você se atentar aos mínimos detalhes, voltando que vai da jornada de compra do cliente até o cliente chegar e dizer, cara, eu estou numa empresa que vale eu imagino que voltar. gera essa curiosidade do empresário, né, Jair, de saber o que levou o cliente até ali e o melhor, o que fez ele voltar, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Ó, Cláudio, eu vou dizer para você, é uma das coisas que você tem que ter mais, assim, certeza. A quem que eu vou atingir? Né? Eu tenho quando eu vou para rede social, todos os dias. Bom dia, família Fuego. Boa tarde, família Fuego. Boa noite, família Fuego. Sério? Porque o meu restaurante, ele é família, cara. Se, por exemplo, se a esposa gosta de japonês, tem no Fuego. Se o marido gosta de churrasco, tem no Fuego. Se o filho gosta de pizza, tem no Fuego. Ah, eu quero comer uma batata frita, tem no Fuego. Poxa, eu vou sair com meu filho, onde ele vai brincar? No Play do Fuego. Até nisso vocês pensaram, né? Tudo. Então, assim, tem um telão de 180 polegadas que passa futebol no final de semana, quando tem jogos. Então, a quem que eu quero atingir? Para eu não perder tempo. Sim. A família, você quer. Exato. Porque se eu tô atingindo, se eu tô batendo num público ali que não é o meu público, eu tô perdendo dinheiro, perdendo tempo. Então, a quem eu quero atingir? Eu quero famílias, cara. Tanto aqui, em qualquer outra loja minha. Eu quero família. Poxa, isso é interessante ter essa visão, né? A clareza do teu cliente, né? Quem é o teu cliente? Seu cliente é quem? É família, ele está posicionado para a família. Qual a estratégia a longo prazo? Quando uma família pensar em uma refeição, tem que vir na mente o Fuego. A marca já fica segmentada. Já fica segmentada. E é interessante que, assim, o restaurante é um nicho de mercado. Agora, as variações que tem disso aí são imensas, né? Um restaurante que é mais noturno, que é mais para o casal, menos para... Acho que isso é bacana, definir isso também. Definir. Metas, né? Porque, por exemplo, eu posso passar em frente um restaurante que é mais para balada, que é mais para o público jovem. A juventude, Tá lotado, ok. Aquele que tá ali, um dia ele vai casar e vai ter o filho e vai escolher quem? Ele vai escolher o Fuego. Entende? Então, assim, é uma estratégia. Então, tem público para todo mundo, cara. E tem lugar para todo mundo empreender, né? Para todo mundo. E o interessante, uma vez, uma cliente mandou isso no nosso Instagram. A professora, na sexta-feira, pediu assim, desenha a sua família no final de semana. Ela desenhou o pai, a mãe desenhou ela e a irmã, e no fundo ela escreveu Fuego. Não acredito. Eu chego a me arrepiar quando ela mandou, cara. Que bacana, falei, cara, é isso. Quando você tem uma posição, é isso que você ganha em troca. Isso é gratificante demais, cara. Isso é o resultado do trabalho, né? É o resultado. Agora, o Rabi, o importante para que essa engrenagem funcione, o Jailson falou aqui de um restaurante agora que ele vai ter 4 unidades muito em breve. Para essa engenharia toda funcionar, precisa ter uma equipe bem engajada, bem coesa ali, né? Respirando a essência do empreendimento. Exatamente. E aí é onde está o gargalo hoje para o crescimento dos negócios de forma geral. Gente, pessoas. 91%, Cláudio, dos líderes hoje estão preocupados com um assunto só. A rotatividade funcional. É muito a gente alta, chama de né? turnover. Então, é um problema seríssimo. Muito que grave, você faz um investimento em equipamento, em marketing, em área para comprar, e monta sua loja, monta seu restaurante, acredita, e você põe na mão de pessoas que simplesmente não têm compromisso com o seu sonho. Ou estão ali por estar ou estão ali por tem muita estar. preocupação. Então, né? qual que é a sacada? Qual que é a orientação na gestão? Você precisa ter um rigoroso sistema de seleção de pessoas, de integração. O cara caiu dentro da empresa, ele tem que ser formado, integrado, ele tem que entender que ele está ali não só para trocar o tempo pelo salário, existe um projeto, existe um resultado que ele vai ajudar a participar, e isso demanda tempo, Cláudio. Isso demanda 6, um ano e meio, e a gente está vivendo hoje diante de um cenário político, né, e econômico também, que facilita muitas coisas para o jovem, para o mercado de trabalho, e o cara não tem muito comprometimento em comprar a ideia do teu sonho. E aí onde entra uma forte gestão de pessoas para poder virar essa chave desse resultado ruim que está acontecendo hoje. Pois é, Linhares e outras cidades aqui do Espírito Santo, gente,
que bom, né? Nós divulgamos aqui toda semana inúmeras vagas que são abertas nas agências do Cine, isso sem contar as empresas que contratam diretamente sem passar pelo banco de currículos lá do Cine, né? Agora, Jair, se encontrar pessoas com perfil para aquele empreendimento e com vontade de trabalhar, eis a grande questão. Né? Eis a questão hoje. Hoje é o que todos os empresários, que seja o setor diferente um do outro, todos é a mesma situação. Mão de obra. Pessoas que não querem estar ali por um tempo. Eu só estou aqui de passagem. Quebrando um galho aqui. Que realmente compra o projeto, não, tô junto, vai dar certo, lá na frente todo mundo ganha. Então, assim, eu vi uma pesquisa, inclusive essa pesquisa ela falava que o funcionário, se ele não tem bem definido o crescimento dele na empresa, o Rabi, né, bem mais expert que eu nisso, né, vai saber falar melhor, vamos supor, ela rende X%, mas se ela entender o projeto dela nessa empresa, o que ela pode ainda agregar para essa empresa e a longo prazo, o que ela pode se tornar nessa empresa, do projeto, fazer parte do projeto, ela rende 7 vezes mais do que ela renderia. Então, assim, isso, claro que é muito fácil você vir aqui e apontar para quem está lá fora. Isso tem um papel também do nosso lado. A gente também, como empresário, tem essa preocupação. A gente tem que mostrar para o nosso colaborador, você está aqui comigo, mas se você fizer isso, mostrar o caminho a ele, e falar assim, daqui a tantos anos você pode estar aqui. Sim. Então, assim, a gente costuma muito, né, tomar como desculpa, tá difícil a mão de obra, vai expandir, já se mão de obra. Então, assim, eu não tomo isso como desculpa muito, porque eu penso o seguinte, eu tenho que fazer minha parte, cara. Se eu fizer minha parte... Então, assim, existe essa demanda, esse déficit lá fora, né, realmente da mão de obra, mas também existe o contrapartida nosso, dos empresários. Isso não pode ser um empecilho, não. Exato, não pode. Então, a gente também tem que tomar a responsabilidade e falar assim, cara, vamos pro projeto e deixar bem claro o que é a empresa que ele está inserido. Então, muitas vezes... tá lá, vai, segue, passa 1, 2, 3 anos e nada acontece. Então a gente também tem uma responsabilidade nisso, a gente tem que tomar cuidado quando for falar também, né? Então... Gente, bacana essa conversa aqui, aprendendo um pouco mais sobre gestão de negócios. Você que está nos acompanhando, se identificou, só seguir as redes sociais aqui do Jailson Schaffel. Daqui a pouco vai aparecer o crédito dele aí na tela, né? E o nosso Rabi da Gestão, que também tem experiência, trazendo um pouco algumas dicas, né, de gestão do seu negócio. De repente são pequenas dicas, né, pequenas pílulas que podem te ajudar a gerir o seu negócio. Pequeno, médio ou grande, não importa. Um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Voltamos com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, conversando um pouquinho sobre mercado, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, recebendo aqui o empresário, contador Jailson Schaffel e o nosso querido Rabi da Gestão, ele que é treinador comportamental, né, Rabi? Tem feito aí consultorias também, ajudado muita gente na gestão dos negócios, né? Isso aí. Para seguir suas redes sociais, como é que consegue? Rabi da Gestão. Rabi da Gestão e pronto. Isso aí. E Instagram pronto. E por aí vai, né? O Jailson é mais complicado porque tem um Schaffel ali, um sobrenome alemão que é mais difícil. Mas só procurar, né, Jailson? Só procurar. Vai encontrar lá. Jailson Schaffel, Fuego Steakhouse. Bacana, tem muitas dicas, muitas informações lá. Jailson, eu percebo na gestão dos seus negócios e vejo esse exemplo também de muitos empresários aqui de Linhares, ter a esposa ali do lado... Justamente e parece que assim, andando lado a lado mesmo, né? Motivando, e eu vejo que isso ajuda muito no crescimento do negócio, né? Cara, hoje se não fosse ela, eu não teria assim, a possibilidade nem a coragem da gente estar engajado nesse projeto que a gente está. De um outro lado também é complicado, você tem que aprender a gerir muito bem isso, porque esposa... Depois do horário de trabalho, você está com ela em casa. Então, assim, você tem que aprender a administrar muito bem isso. E a gente tem, assim, trabalhado muito. O que é da empresa fica na empresa. Se a gente chega em casa, vamos descansar. Você não vai discutir assunto da empresa em casa, não. Né? Vamos descansar, que ali é um momento de refúgio, é um momento da gente dar, né, aquela descansada.
E quem tem restaurante descansa pouco, a gente sabe disso. Exatamente. Aliás, quem é cliente acha que o dono do restaurante, os funcionários só trabalham na hora do almoço. Não, naquele horário que o restaurante está aberto, eu sempre brinco com isso. Quando o restaurante abre, a gente se diverte. O antes que é o complicado. O bastidor ali, né? Você comprar, você preparar a equipe, né? Montar tudo. Isso que é complicado. Ô, Rabi, ter essa presença, né, da esposa e vice-versa, do marido no negócio, isso, eu imagino que ajuda bastante, né? De forma assim, positiva, proativa, para ajudar no crescimento. Ajuda até porque os dois pensando juntos e com metas claras, um vai ajudando o outro, um vai orientando o outro. Agora, tem que ter disciplina de separar as coisas, né? Então, chega em casa, aqui, parou a empresa, aqui a gente e ponto, né? Então, o Jair está fazendo o dever de casa. Está fazendo o dever de casa, está correto, está de parabéns, Jair. É isso aí. É bacana, não misturar, né, o pessoal familiar com os negócios, né? Jailson, então os seus planos, né, a partir de agora, você disse que tem a empresa do shopping aqui de Linhares, que deve ser aberta em breve, e Guriri, você já tem previsão de quando? Setembro, a gente quer inaugurar em setembro, porque você começa, você tem um tempo para você, né, formar a equipe. O verão mesmo começa, a gente sabe, em dezembro, mas a gente sabe que outubro e novembro já tem a primavera e aqui é muito calor, a galera foge para a praia. Então a gente tem a expectativa de setembro a gente começar, para a gente ver onde estão os detalhes, para quando chegar no verão a gente tá 100%. Ele tem uma visão empreendedora forte, né, Rabi? Porque assim, imagina, tem um restaurante aqui na cidade que funciona o ano inteiro, né? Tem a época de baixa, justamente no verão, o pessoal viaja. O que ele pensou, né? Eu vou para onde o pessoal tá viajando, né? Para as praias, para o litoral, não é isso? Olha que ideia interessante. Visão empreendedora, é isso aí, Wilson. Oferecer um bom serviço e levar uma receita que já é conhecida, né? Pois aí eu sempre brinco, né? Padrão Fuego. Então, a mesma pizza que você... Essa é o grande detalhe da questão. A mesma picanha que ele come em Linhares, ele vai comer no Pontal, vai comer no shopping, vai comer em Guriri, porque quem compra é a matriz, a gente compra tudo, é o mesmo padrão. A mesmo padrão da pizza que eu tenho, são os mesmos fornos. O sabor, o tempero, vai ser tudo igual. Tudo a gente treina, contrata antes, vem para Linhares, fica com os demais pizzaiolos. Então existe esse cuidado, tem que ter esse cuidado. Porque, igual o Rabi disse, como que é você entrar, ficar ali num ambiente, como que é você ir no banheiro, como que é você ter o entretenimento do restaurante quando você ir embora. Isso tem que estar tudo bem alinhado. Porque se você foge... Claro que os imprevistos acontecem, a gente sabe disso, que o ser humano é falho. Mas você tem que minimizar isso o máximo. Porque lidar com pessoas não é fácil. E eu falo assim, eu brinco demais com isso. Tinha que ser logo com o restaurante, poxa. Porque um tem um paladar, o outro tem outro, o outro tem outro. E você tem que juntar isso tudo, cara, e tentar agradar todo mundo. Não é fácil. E a gente tem... Eu e minha esposa, a gente faz muito bem isso dá muito resultado. A gente tá no restaurante quando ele abre, a gente se diverte, cara. A gente vai na mesa, a gente conversa com um bate-papo. Sim, eu vejo que vocês movimentam bastante. A rede social, a gente vai pra rede social, brinca com o funcionário, faz vídeo. Isso mudou o Fuego, tá? Foi a grande virada de chave do Fuego. Que bacana. Você mostra a sua simplicidade, a sua humildade, a sua simpatia. Minha esposa, ela tira 10 pra isso. Ela é bem melhor que eu. Mas assim, a gente tenta entender... Porque muitas vezes as coisas acontecem e você não fica sabendo. Se você chega numa mesa com um cliente, começa num bate-papo tranquilo e às vezes ele te dá um feedback que vai te ajudar. Que é muito importante. Então, e a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir também a crítica e tentar melhorar. Porque eu vejo muitos empresários também, se quiser vir, vem. Se não quiser também, não é assim. Grande erro, né, Rabi? É um grande erro. Aliás, o cliente é o grande ativo da empresa. Tudo que a gente faz é pro cliente. Agora, isso que o Jair comentou é muito importante, porque às vezes a liderança, o Cláudio, ela cobra um discurso, cobra um atendimento, cobra uma postura e ele não faz. O próprio líder, o próprio dono do restaurante, o próprio empresário não faz. Ele chega, mal dá um bom dia ao funcionário, mal fala com o cliente, se tranca no escritório. E ele cobra atendimento, ele cobra um trabalho bem feito, ele cobra a simpatia. E ele não faz, cara. Então se ele cobra, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Primeiro, então, quando você dá o exemplo, você, a sua esposa, ir na mesa, conversar, se interagir, o funcionário fica olhando, puxa, cara, olha só, meu chefe está fazendo, eu vou fazer também. Né? Então é um diferencial. Né? Você está de parabéns, isso é importantíssimo fazer. É uma boa prática das empresas de excelência que conseguem conquistar ali o coração do cliente, a família, né? As pessoas veem isso, pô.
O dono tá aqui, cara, o dono, ele é o dono. Eu imagino que é a gestão moderna, né, Jair? Porque a gente quebra aquele modelo de, não, o cara é o dono, não pode se misturar. Exato. Isso não existe, né? Eu tinha muito medo disso, né? Porque Linhares tem um pouco disso, né? Infelizmente. Não, cada um no seu lugar e segue a vida. Não, peraí, vou quebrar isso. E nós quebramos, cara. E a gente... Cláudio, você não tem ideia de quantos... os concorrentes, as pessoas, batem na gente, cara. Bate feio, bate muito. E a gente fica quieto, cara. Porque a gente foca no nosso trabalho, tá? Então, assim, a gente vê as pessoas... Cara, não é assim. Você vai fazer um vídeo com o funcionário, abraçando o funcionário, ou brincando com o funcionário. Qual o problema, né? Cara, qual o problema disso, meu? Ele tá ali e sem ele eu posso fechar e ir embora, cara. Porque eu dependo dele. Então, assim, é trazer para um ambiente ali, cara, um negócio... tranquilo, não tem? Um negócio harmônico, aquilo que funciona, cara. E aí você, por incrível que pareça, minha esposa fala muito isso, né? Quando você tem essa a sensibilidade, quando você cobra, você tem mais resultado. Sim. Isso é interessante. Isso é na prática. E ela fala muito isso. Né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas ela... Cara, não... Vão trazer eles pra gente, vão trazer eles junto com a gente. Todo mundo tem problema, poxa. Vão trazer eles junto com a gente. E ela tem mais sensibilidade pra isso e ela tira de letra. E essa é interessante a questão de ficar dentro do escritório. Cara, quando dá o horário do restaurante abrir, eu saio de dentro do escritório e vou pro restaurante. É o contrário, então, o contrário. Não quero. Porque a hora que o cliente fala assim, o Jailson tá aí? Não, tá, vou lá chamar ele agora. Afinal, seu tesouro tá chegando, que é o cliente, né? Eu tô à disposição do cliente. Claro que a gente não consegue estar 100%, porque a gente tem nossa vida também. Às vezes a gente quer descansar, a gente quer sair pra algum lugar. Mas a gente sabe que quando a gente está lá, a gente dá o nosso máximo. Ô, Rabi, a gente sabe que nem toda empresa, né, dependendo do porte, o dono, né, o gerente, ou enfim, o empresário vai ter condições de estar ali para dar esse atendimento. Mas o mínimo possível, eu acho que é importante ele tirar esse tempinho para cumprimentar ali o seu grande ativo, né? Isso, com certeza. Ele precisa se planejar para poder fazer esse momento, que seja 10, 15, 20 minutos. Mas a presença do empresário ali, junto com o cliente, é fundamental para a imagem dele, a imagem da empresa. E mais do que isso, a reputação que o empresário tem perante os funcionários, né? Então, é muito importante isso. Gente, que bacana, né? Bom, o Jailson já falou do processo de expansão. Agora, Jailson, nesse plano de expansão aí, cara, não dá aquele frio na barriga com relação, por exemplo, você falou de colaborador, que é difícil às vezes achar, né? Você vai abrir uma unidade em Guriri, como é que treina esse pessoal? Como é que você faz esse intercâmbio aí? Então, cara, mágica? Frio na barriga dá, né? Todo mundo fala, e aí, Jailson? Até porque você não vai poder estar lá o tempo inteiro. Não vou poder estar lá. E a gente, tava até comentando com o Rabi, a gente tem essa preocupação de trazer o pessoal antes, treinar, ficar com a gente na matriz. Sentir o clima da empresa. Entender como que faz. Se for um gerente que vai ficar lá, vem cá, fica 15 dias com a gente, vê como é que eu vou na mesa, vê como eu me comporto, como o outro gerente se comporta na mesa, como ele atende o cliente, como ele, né, o delivery, como que funciona. Vai ter falhas? Sempre. Sempre vai ter falhas. Não queira a excelência e você se bater por isso, você, né, não dormir direito. Vai ter falhas, mas você tem que tentar diminuir cada vez minimizar mais. Minimizar isso o máximo exato. possível, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação realmente, né? A gente quer treinar as pessoas, a gente quer antes. Por isso que eu falo setembro. Por quê? Porque é o tempo que não tem tanto movimento que eu acredito que tenha. Então, você tem um tempo para você respirar e fazer as coisas, né? E ir acertando. Então, essa é a ideia. Você vai ali de setembro a pelo menos novembro treinando. Exato, aí treinando. Depois é pra valer. Exato, depois vão pegar até firme. Porque Guriri, Pontal, Litoral, depois de novembro, dezembro, aí realmente é virada a noite toda ali. Nós inauguramos o Pontal do Ipiranga dia 21 de dezembro. Me lembro. O dia que começou o verão. Exatamente. E aí você trocar o pneu do carro com ele andando, meu amigo. Não tem jeito. São tantas coisas que aconteceram que aí eu e minha esposa falamos assim, ó, na próxima a gente repensa e vamos antes, vamos... E aí eu falei, não, você tá certíssimo. Então vamos fazer dessa forma. É um cuidado de você fazer, né? Em fazer bem feito, inaugurar bem... É o planejamento, planejamento. Que é algo que é essencial em tudo na vida, né? A gente precisa planejar, se organizar. Gente, que bacana essa conversa. Olha, vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com os instantes finais do nosso programa. Infelizmente o tempo é curto para a gente conversar sobre as mais diversas nuances que estão relacionadas à gestão de uma empresa, de um negócio. Mas com certeza já deu para clarear um pouquinho para você. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco.
Voltamos com os minutos finais desse nosso último bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre gestão de negócios, né? Gestão da empresa, ter de maneira clara ali os números, saber como é que está funcionando, o que está entrando, o que está saindo, o que está dando prejuízo. E estamos pegando aqui dicas valiosas com Jailson Schaffel, empresário, contador, com Rabi da Gestão também trazendo o seu conhecimento. Gente, vamos falar um pouquinho de rede social, que é hoje um meio de você estar muito mais próximo do seu cliente, né, do seu parceiro, né, Jailson? Cara, a rede social pra gente hoje, ela é tudo. Uma ferramenta e tanto, a gente já tem a programação do dia, o que a gente vai fazer. Então, assim, a gente até brinca lá no Fuego, né? Você não conhece o Fuego porque você tá sem internet, pô. Porque a gente tá na internet o tempo todo. Eu passo na rua e... o cara do churrasco. Faço vídeo, impulsiono, a gente vai... Então, assim, a internet hoje é barato, é prático. Qualquer um pode fazer, mas existem alguns meios que te levam a lugares diferentes. Então, assim, é primordial hoje para qualquer tipo de empresa. Ter uma boa rede social, Exato. né? Agora, Rabi, a gestão dessa rede também tem que ser bem feita, né? Atualizada, e tem que levar coisas positivas. Não adianta ele levar negativismo, que aí o problema é o inverso, né? O efeito é inverso. Exatamente. O problema que a gente encontra nas empresas é assim, o cara pega a rede social e coloca para um funcionário tomar conta, Cláudio. Aí o funcionário chega lá, posta uma foto, posta um vídeo e acha que a rede social está sendo gerenciada. Posta uma dancinha, uma coisinha assim. Não tá. E é a imagem da empresa, é o cartão de visita da empresa. Aquilo tem que ser bem estruturado, existe psicologia de cores, existe posicionamento, o texto que você vai usar, existe várias estratégias que se você colocar na mão da pessoa certa, a sua rede social te dá resultado. Porque há 4 anos atrás, a empresa só precisava ter um site. Exato. Hoje não, irmão. Se você não tiver uma rede social bem gerenciada, bem estruturada, você perde a oportunidade. O site ele é importante, mas ele é estático, né? Ele não tem movimento. Agora a rede social é você ali com o seu cliente, cara a cara, né, Jailson? E eu falo assim, né, quantas vezes que eu fui num restaurante aqui em Ares, postei a foto e nunca foi repostado. Você conversa e nunca ninguém te... E não hoje te dá a gente... nem uma curtida. Não. Eu te garanto, Cláudio e Rabi que estão aqui, a gente reposta todas as fotos de clientes e a gente responde todos os clientes. Interessante, quem responde? Eu e minha esposa. Ninguém responde pela gente. Tem que ser na hora de folga ali, né? Exatamente. Então, assim, a maneira que você responde é completa de... Se você responde de uma forma, seu funcionário vai responder de outra. Então, assim, é muito diferente. Então, vale a pena você aprender a administrar esse negócio, cara. Então, eu falo para você que é empresário. Vale a pena você aprender e você entender como é que funciona isso. Gente, e a propaganda bem feita numa rede social, por mais simples que seja, você tem ali uma quitanda pequena, né? Se você souber vender o seu produto de maneira simpática, né, bem feita, é sucesso, não tem outro jeito. É né? sucesso. São ferramentas gratuitas que nós temos aí, as redes sociais, né, Rabi? Que se bem usadas podem dar um efeito e tanto, hein? E o efeito ele é rápido. Se você fizer algo perfeito, né? Pela manhã, minutos, segundos, cara. Exato. À tarde você já tem algo assustador. O que me encanta nas empresas aí, de modo geral, não falando só do segmento de restaurantes, é você chegar a ter ali uma caixinha, por exemplo, de sugestões, às vezes, né? Ou um espaço na rede social para o próprio cliente comentar ou deixar uma sugestão, uma crítica, que também é muito válida, né, Jailson? A gente tem isso lá no Fuego, né? Mais tecnológico, né? Você conecta a internet. Eu falei da caixinha, é uma coisa meio antiga, né? Tem lugar que funciona. E aí você tem todos os dados ali, você tem como é que foi o seu atendimento. A experiência que a pessoa a gente está implantando isso, né? Então, interessante. Até porque você tem hoje dados fortuna, é dinheiro hoje, né? Porque toda informação. Então, assim, a gente tenta, né, trazer um banco de dados dos nossos clientes para a gente estar mais inteirado com eles também, estar mais próximo, né? Isso é interessante, cara. Isso gera fidelidade do cliente. Rabi, esse feedback, ele é muito bom, né? É muito bom. Você tem que provocar o seu cliente a falar. Então, aquele cliente que reclama, aquele cliente que você vê ele como chato, que critica, é isso que vai ajudar você a crescer. Então, você precisa estruturar a sua empresa para ter ferramentas para ter um feedback do cliente. Que pode ser uma caixinha de sugestão, pode ser algo no Instagram, na rede social, pode ser um aplicativo. Mas é como tem a norma internacional da ISO de gestão, ela diz que você tem que ter parâmetro para você demonstrar como é que está a satisfação do seu cliente.
Então, é um meio de você ter informações para tomar a melhor decisão e ajustar o seu negócio. Eu vou falar aqui como consumidor, gente. Pensa numa coisa que agrada o consumidor, e eu imagino que isso seja de modo geral. É você ligar ou mandar uma mensagem ou usar o aplicativo de uma empresa para fazer um pedido e pelo seu número a pessoa já te identifica, Isso é fantástico. Eu acho um tratamento muito legal isso. Eu cobro muito isso dos meus funcionários, garçons e tal. Quando o cliente ele vai pela primeira vez, você não tem obrigação de saber o nome. Não, naturalmente. Só que quando já tem 5, 10 vezes que o cliente vai, eu já chamo ele pelo nome. Eu tô na porta. Obrigado pela presença aí. Obrigado por mais uma vez estar no Fuego. Então, cara, isso gera fidelidade. Cativa, né? Você imagina você, né? Você liga ou você manda uma mensagem, a pessoa te responde falando o seu nome e tal. Ou se você ligou, já tá lá o seu. Isso é um diferencial. Então, o empresário, ele tem que estar atento a isso. Não pode ter essa distância, né, Rabi, pro cliente. Tem que estar próximo. E a ferramenta que o empresário vai chegar nesse nível, Cláudio, é a tecnologia. Então o empresário ele precisa olhar a tecnologia como um braço direito que ele vai ter para poder coletar as informações do cliente dele, os gostos, as preferências do cliente, o histórico de compras, onde que esse cliente está, e aí ele consegue se aproximar desse cliente com a comunicação mais precisa e mais estratégica. Não adianta uma casa muito bonita, uma loja muito bonita, uma vitrine, se você não é convidativo, né? Exato. A pessoa se sente até meio receosa de adentrar. Gente, muito legal o bate-papo, quero agradecer a presença de vocês, trazendo essas informações, dicas valiosas que certamente irão ajudar muita gente. Quem quiser saber um pouco mais, acompanhe as redes sociais de ambos, né? Do Jailson Schaffel e do nosso Rabi da Gestão, no Instagram, nas redes sociais. Lá eles com certeza estão sempre trazendo dicas diárias aí para você, tá bom? Rabi, obrigado pela presença mais uma vez, Cláudio. tá? Obrigado pela participação. Jailson, sucesso, viu, nos seus empreendimentos aí. Ele também presta consultoria como contador, né, para alguns empresários, e aí tem que se desdobrar, né? Faz parte, cara. Cuidar da saúde física, mental, para poder... Academia e isso aí. A gente sempre tá buscando aí. Cuidar da gente em primeiro lugar, né, cara? Depois tudo dos outros. Sem dúvida. Importante. Mais uma vez, parabéns. Obrigado aí pelo tempo que você tirou para vir aqui, tá? Que isso, Cláudio. Estou à disposição. Tamo junto sempre, cara. Obrigado, meu irmão. Gente, nosso bate-papo tá terminando. Tem reprise, né? Você acompanha as reprises ao longo da semana, sempre no dia seguinte, às 8 da manhã. E tem também reprise a partir das 15 horas, todos os domingos, os programas veiculados ao longo da semana. Você revê aqui na programação da sua TV Sim. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.